O The Rock não conseguiu a DC, mas agora ele quer um Oscar. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Coração de Lutador, The Smashing Machine, novo filme dirigido pelo Benny Safdie. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, uma das carreiras mais interessantes de se analisar, na Hollywood contemporânea é a do Dwayne Johnson, o The Rock, o lutador de wrestling convertido a grande astro de cinema de ação e que agora está experimentando uma nova fase, o que a gente vai chegar aqui no The Smashing Machine é um resultado direto disso, porque o Dwayne Johnson, claramente, ele teve aí seu sucesso com a franquia Velozes e Furiosos, com a franquia do Jumanji, e ele tinha essa grande ambição, em 2022 com o Adão Negro, o filme da DC dirigido pelo Jaume Collet-Serra, que ele prometeu que iria mudar a hierarquia de poder do universo da DC, que foi envisionado, claro, como um veículo para que ele assumisse as rédeas da DC. A DC estava extremamente perdida naquela época. Isso foi um pouco antes do James Gunn entrar com o Peter Safran e começar o plano deles, quando o Adão Negro não trouxe um resultado de bilheteria gigantesco, recepção crítica acima da média. Tudo isso foi jogado de escanteio e o The Rock, que também estava com alguns filmes de streaming de qualidade duvidosa, como aquele Red Notice com a Gal Gadot e o Ryan Reynolds, o Red One, eu não lembro como é que chama, Operação Natal, com o Chris Evans, que saiu ano passado, que é péssimo por sinal. Ele meio que percebeu que ele estava tomando algumas decisões erradas e ele, do nada, lembra que isso veio como uma total surpresa, é anunciado em The Smashing Machine, um projeto da A24, escrito e dirigido pelo Benny Safdie, da dupla dos irmãos Safdies, o Benny e o Josh. Esse daqui é o primeiro filme que o Benny dirige sozinho, e o Josh Safdie vai dirigir o March Supreme, o filme de tênis de mesa com o Timothée Chalamet que estreia no final do ano. Então é curioso, é quase aquele momento Irmãos Coen, onde eles se separam, cada um faz um tipo de filme, vamos ver qual que é a voz mais forte aí, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. E The Smashing Machine, ele é uma coprodução da A24 com a Seven Bucks Productions, que é a produtora do The Rock, então isso justifica o fato de que esse filme tem um orçamento de 50 milhões de dólares, é muito mais do que a A24 costuma investir nos projetos deles, e a gente tem uma produção que passa aí pelo Novo México, por Vancouver, por Tóquio, e que vai fundo assim, nos formatos de captação, usando 16mm, um formato de 16mm envisionado especificamente para o IMAX, o IMAX tem uma câmera 16mm, eu vi uma foto do Benny Safdie segurando ela no set, eu achei isso impressionante, e até VHS, eu vou falar um pouquinho sobre a fotografia em breve, mas assim, eu devo dizer, vou ser bem sincero com vocês, pessoal, quando eu vi o trailer desse filme, quando eu vi, a descrição dele, eu achei assim uma bosta, eu achei que seria tipo puro Oscar bait, Eu vi o trailer, ele era carregado de todos os clichês do gênero, de todas as características desse tipo de história. Parecia até uma paródia, Tipo, nossa, o The Rock no papel sério, querendo Oscar, com uma maquiagem meio esquisita. Mas assistindo o filme, sem muita expectativa, sem muito ânimo, assim, eu devo dizer que eu gostei bastante do resultado, ele foi melhor do que eu esperava e... Claro, a gente tá olhando pro The Rock, a gente quer saber se o Dwayne Johnson consegue entregar uma performance dramática assim. Foi bom, foi competente, mas eu realmente fiquei impressionado com o Benny Safdie dirigindo no modo solo. A história do filme é ambientada no final dos anos 90, seguindo a ascensão do lutador Mark Kerr, vindo por Dwayne Johnson, no recém-estabelecido torneio do UFC, onde lida com a relação tumultuosa com a namorada Dawn, vida por Emily Blunt, e seu vício crescente em opioides. Então, é basicamente, pegue 3 clichês de cada aí, A carreira de um lutador, o clássico filme de esporte, vício em drogas, relação tumultuosa com a figura feminina, Então, beleza, é a vida do cara, A vida do Mark Kerr, e o filme, tem uma grande reverência a ele, Eu acho até bonito o que ele tá querendo dizer no final, Porque... Ele conta, que o UFC hoje ele é super popular, todo mundo conhece as estrelas do UFC, os lutadores pelo nome. O Mark Kerr é um dos primeiros lutadores de UFC, pelo que o filme narra, Naquela época, essa arte aí da mistura, do MMA, que mistura vários tipos de artes marciais, ainda era uma coisa nova, Então, não necessariamente você vai saber quem são as primeiras estrelas desse tipo de esporte, Então, o The Smashing Machine
vem com essa missão, né, de saber que você saiba o nome do Mark Kerr, né? Eu realmente não conhecia, eu não manjo nada sobre o UFC e artes marciais. Então você tem aqui um projeto que é bem visionado nesse sentido, né? Ele é um drama, e o Benny Safdie claramente está olhando pro Touro Indomável, do Martin Scorsese com Robert De Niro, né? A forma como você mistura o clássico filme de esporte, as lutas, tudo que acontece no ringue, com a vida pessoal do seu protagonista, né? Ele é muito mais Touro Indomável, ele tem a visão do Touro Indomável, mas ele tem um personagem que tá sendo retratado de uma forma tão positiva quanto o Rocky Balboa do Sylvester Stallone, né? Especificamente o Rocky 3, né? O Benny Safdie fala que o Rocky 3 de 82 é uma grande inspiração para esse filme aqui, e é coerente até, né? Porque tanto o Rocky 3 quanto The Smashing Machine levam como o grande incidente incitante do primeiro ato o fato de que o personagem perde uma luta importante. Então eu gosto disso, né? E o Dwayne Johnson, claro, né? Ele vive o Mark Kerr de uma forma similar com a qual a gente tá acostumado, né? Ele é um cara grandão, brutamontes, mas ele é muito bonzinho, ele é muito carismático, ele tá sempre preocupado com todo mundo, né? Eu gosto do detalhe, né, de que o filme abre numa luta em São Paulo, no Brasil, né? A primeira luta profissional do Mark Kerr. E logo quando ele derrota o oponente dele, ele fica querendo saber se ele tá bem, né? Ele fica perguntando, oh, ele tá bem? Eu posso perguntar se ele tá bem? Que é algo bem do Dwayne Johnson, né? A gente conhece a persona dele, a gente vê o estilo de personagem que ele costuma interpretar. O Mark Kerr não foge muito disso, né? E até quando a gente vê os momentos assim mais intensos dele, né? Quando ele tá viciado em drogas, quando ele tem momentos violentos, né? Ele tem discussões com a Emily Blunt, onde do nada ele tá lá, né? Respondendo quieto, e aí ele surra uma porta inteira e quebra a madeira de uma parede, por exemplo, assim, né? Mas parece que ele nunca meio que levanta a voz dele, né? Ele expressa essa agressividade através de ações. Nunca contra, né, a Dawn, né? Eu fiquei... Existe uma tensão no filme do tipo, né? Parece que às vezes ela provoca ele pra, né, tentar tirar uma reação física, mas isso não acontece, né? Isso não acontece, e às vezes eu sinto que às vezes seria até problemático pro Dwayne Johnson, né, como ator, passar essa visão, né? Então ele é um pouco suavizado nesse lado, assim, né? Por conta, acho que talvez de uma própria limitação de persona pública do Dwayne Johnson, mas no que ele está se propondo aqui, nesse filme, eu acho que o Dwayne Johnson tá bem, sim, né? Ele faz tudo com muita calma, com a voz bem serena e baixa, com um olhar bem profundo, mesmo que ele tenha uma maquiagem meio esquisita aqui, né? Que eu não sou muito fã, assim, de querer ficar fazendo essas maquiagens elaboradas pra deixar o ator muito parecido com a figura real. Sempre lembro do Maestro, né? De como o Bradley Cooper virou um monstro por trás daquela maquiagem do Leonard Bernstein. Aqui não é nesse nível, tá? Mas é uma coisa que demora um pouquinho pra você se acostumar, né? Mas mesmo assim, ele consegue transparecer muito bem. Eu até senti que o Dwayne Johnson tava imitando um pouco o Benny Safdie, porque o Benny Safdie ele tem aquela vozinha meio serena e suave, assim. Aí quando ele tava falando, dando as falas, eu falei, ele parece o Benny Safdie falando, né? Então é curioso, né? Eu acho que os dois se tornaram bons amigos, né? A gente vê entrevistas bem legais dos dois aí no circuito de divulgação, mas eu também devo dizer que eu não acho que é nada pra Oscar, assim, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, é Mickey Rourke e o Lutador, por exemplo. Não, eu acho que é um bom primeiro passo pro Dwayne Johnson começar a pegar um tipo diferente de papel, né? É uma transformação, com toda certeza, mas não é tipo assim, nossa senhora, performance do ano. Eu ainda acho que, por exemplo, né, quando tem uma discussão entre o Dwayne Johnson e a Emily Blunt devora ele, né? A Emily Blunt é uma atriz fenomenal, ela tem um papel bem difícil aqui, né? Porque a Dawn, ela tem esse dilema, né, de ficar de escanteio, de se esforçar demais pra ele, e às vezes ele tá muito focado no esporte, ou às vezes ele tá simplesmente chapado, e ela às vezes acaba fazendo ações bem questionáveis, né? O filme ele aposta em momentos bem intensos entre os dois, mas eu devo dizer que no sentido de atuação, a grande surpresa pra mim foi a do lutador Ryan Bader, que interpreta o Mark Coleman, que é um treinador e aliado do Mark Kerr no filme, e ele também é lutador na história. Que cara bom, viu? Esse Ryan Bader, ele... Acho que ele não era ator antes, acho que foi a primeira performance dele, eu nunca tinha visto ele. Ele consegue passar mais até a naturalidade de um lutador do que o próprio Dwayne Johnson, na minha opinião, né? Porque o Dwayne Johnson tá vindo aí de uma longa carreira como estrela de cinema, de filmes gigantescos, né? De Hollywood. Ryan Bader, você consegue sentir a calma nele, né? A naturalidade, né? Ele é um lutador interpretando um lutador, e o Dwayne Johnson, obviamente, já foi lutador também. Mas eu vi esse cara em tela e eu falei, meu Deus, esse é um bom ator, e isso aí é uma boa descoberta, assim como o Benny Safdie dirigindo sozinho, né? A gente ficava nessa dúvida se o Benny ia conseguir sair bem sem o Josh, né? A gente nunca sabe, né? Quando a gente vê um filme dirigido por uma dupla, tá?
quem faz o que aqui, né? Como é que é essa experiência de ver os dois sozinhos? O Benny Safdie, de cara, assim, você entende que é uma direção cheia de conceito, cheia de sensibilidade também, é uma direção bem calma, né? Acho que o primeiro elemento pra mim é como ele consegue estabelecer de uma forma muito eficiente a ambientação de época, né? Às vezes sempre me perturba, né, que a maneira fácil de falar pra alguém que você tá nos anos 80, nos anos 90, é estourar a trilha sonora, fazer uma playlist super daquela época e achar que isso é o bastante, encher todo mundo de roupa colorida. O fato de que esse filme começa com tomadas do Dwayne Johnson numa câmera VHS, tomadas estendidas em VHS, já me ganhou de cara. Porque assim, você realmente tem a imersão quando você vê aquele VHS raiz, não é aquele VHS feito, sabe, no Adobe Premiere, num DaVinci, num Final Cut, num programa de edição. Não. É aquele VHS raiz. Então isso eu achei muito legal. A fotografia em 16mm, que é assinada pelo Maceo Bishop, é muito forte também, né? Ela é bem natural, aquele tipo de filme bem naturalista, que acompanha bem esse tipo de câmera que o Benny Safdie quer fazer, né? Ele tem longas tomadas de câmera na mão que vão seguindo personagens, que vão acompanhando, né, de forma às vezes meio fechada, meio imperfeita, discussões, momentos mais intensos. Tem essa decisão muito interessante do Benny Safdie. Eu percebi isso em certo ponto do filme, aí eu não parei de notar isso. A câmera parece que nunca tá dentro do ringue. A câmera tá sempre do lado de fora, tem sempre, né, em algum primeiro plano, a corda do ringue, né, algum elemento, algum personagem, algum outro elemento externo. A gente nunca, de fato, tá dentro do ringue, quase como se ele tivesse de propósito, não querendo entrar tanto na luta, assim, né, ele tá mais interessado nos outros aspectos, é como se tivesse de fato vendo de fora, mas paradoxalmente também você tá vendo mais de dentro ainda, porque ele tá interessado nos momentos de maior intimidade, de maiores emoções, de complexidade. Tinha um tremendo trabalho de direção do Benny Safdie, eu quero ver mais coisas dele, assim, com o irmão também, né, eles fazem o Joias Brutas, o Bom Comportamento, eles têm uma filmografia invejável. Fico curioso para ver o filme de, né, tênis de mesa do Josh Safdie agora. E eu também daria um destaque muito importante para a trilha sonora original do filme, que é composta pela Nala Cinefro, que é uma jazzista belga experimental que nunca tinha trabalhado com cinema. Eu não sei quem foi atrás delas, foi o Ben Safdie talvez, mas olha que música especial nesse filme, né? Porque de fato, quando você escuta, eu pensei muito em jazz, assim, porque tem uma orquestra, mas ela é meio torta, ela é meio, às vezes te dá uma vibe meio surreal, quase como se fosse um grande caminhão alegórico, pesado, prestes a desmoronar, né? A trilha vai dando voltas assim, e isso é essencial pra mim pra te deixar mais imerso na história mesmo, né? Porque a história, o roteiro em si, é formulaico, é clichê, você já viu todo esse tipo de elementos aqui, mas eu até gosto, né, de como o filme subverte um pouco a sua expectativa, porque você tem uma construção pra algo acontecer e isso não acontece, e aí o filme ele segue da mesma forma que seria se, por exemplo, se a gente estivesse num terceiro ato mais tradicional desse tipo de história, desse tipo de formato, mas ele tem uma visão muito específica, né? Eu gostei do que o Benny Safdie quis dizer com esse filme, eu gostei da performance do Dwayne Johnson também, eu acho que não é arrasador, espetacular, mas num conjunto de obras assim, especificamente no trabalho de direção, de te deixar bem imerso dentro dessa história, nessa atmosfera e nesses personagens, eu acho que ele foi muito, muito bem sucedido. Pra Coração de Lutador, The Smashing Machine, eu dou uma nota 8. Deixa nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de The Smashing Machine, se vocês botam fé aí nessa nova fase do Dwayne Johnson como astro dramático e suas expectativas também, né, por que não, pro filme aí com o Timothée Chalamet, o Marty Supreme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.